Então vamos revisar aqui as leis dos gases, né? Essas leis aqui, digamos que começaram a ser enunciadas a partir do século XVII, aqui com Boyle. Na verdade, depois de Boyle teve Mariotte, que é um francês que basicamente concluiu as mesmas coisas de Boyle, mas especificou melhor que se tratava de experimento a temperatura constante. Bom, tem aqui lei de Boyle, produto de pressão volume constante, lei de Charles, a relação entre o volume e a temperatura vai ser constante, e Gay-Lussac, a relação entre pressão e temperatura vai ser constante. E por fim aqui, princípio de Avogadro, né, de números iguais, condições de temperatura e pressão representam a mesma quantidade de moléculas, né? Vamos dissecar isso aqui, começando com a lei de Boyle, né? Vamos pensar aqui lei de Boyle e tratar de ensaios, digamos, isotérmicos aqui. Então, o que nós temos aqui? Lei de Boyle, né? Lei de Boyle. Então, aqui nós vamos variar volume e pressão, mantendo temperatura constante. Temperatura constante, ou seja, nós temos um ensaio isotérmico, né? Ensaio isotérmico. Isotérmico. Bom, então, imagina que, baseando-se no trabalho original de Boyle, né? Você tem um tubo curvo, né? Em forma de J, onde uma das extremidades é selada, e você coloca mercúrio nesse tubo. Então você tem um certo volume do gás aqui, que está sob a pressão exercida pelo mercúrio e pela própria atmosfera. Se você duplicar a altura da coluna de mercúrio, ou seja, adicionar mais mercúrio aqui, o volume cai à metade. Então o volume é inversamente proporcional à pressão. Outra forma de você visualizar isso é você pegar uma seringa, puxar o êmbolo da seringa e depois tapar a saída da seringa com o seu dedo. Faz de conta que o seu dedo é um sensor de pressão, e aí você começa a empurrar o êmbolo e você vai perceber um aumento da pressão nas pontas dos seus dedos. Então, você empurrando o êmbolo, você está comprimindo o gás, diminuindo o volume e a pressão aumentando. Detalhe que o produto pressão-volume vai ser igual a uma constante, e essa constante vai depender do número de mols e da temperatura. Então, aqui uma ilustração, esse tipo de gráfico aqui é chamado de isoterma. Então, você tem aqui no eixo X o volume, no Y a pressão. Imagina aqui que você tem o gás, inicialmente ocupando um grande volume, ele está aqui dentro de um cilindro que é vedado por um pistão móvel, o gás não escapa pelo pistão, e você vai acrescentando pezinhos em cima do pistão e o volume do gás vai diminuindo, mantendo constante a temperatura. Então o volume do gás diminui à medida que a pressão aumenta. Detalhe, se você tiver um ponto aqui, por exemplo, um certo volume 1 e uma certa pressão 1. Então, o produto pressão 1, volume 1, vai ser igual, por exemplo, esse produto aqui. Volume 2, pressão 2. Bom, deixa eu ver se tem algum exercício aqui que a gente possa fazer. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui a cor da canetinha. Então, procurando exercíciozinhos. Deixa eu puxar para cá. Então, nós temos aqui uma amostra de 10 litros de neônio. Uma amostra de 10 litros de neônio em 300 torr. Então, a 300 torr, né, de pressão, sofre uma expansão isotérmica, ou seja, sob condições de temperatura constante, em um tubo sob vácuo com volume
de 20 litros. Qual a pressão final? Então você tem o seguinte, ó, pressão inicial 300 torr. 300 torr. Volume inicial 10 litros. Pressão final, não sei. Volume final 20 litros. Então você tem aqui P1 V1 igual P2 V2. Então P2 vai ser P1 V1 sobre V2. Obviamente vocês já conseguiram calcular o valor, mas eu vou pôr por extenso aqui. Então 300 torr vezes 10 litros e aqui embaixo 20 litros. Litro em cima, litro embaixo, corta. Então, isso aqui vai ser 150 torr. Bom, agora vamos falar sobre a lei de Charles. Deixa eu mudar aqui a cor da canetinha. Então, lei de Charles. Bom, aqui nós variamos volume e temperatura sob condições de pressão constante. Pressão constante. Então, imagine aqui, ó, o experimento. Você tem o gás confinado em um cilindro. Esse cilindro é vedado por um pistão e tem um pezinho aqui em cima do pistão. E esse pezinho permanece aqui ao longo de todo o experimento. E você aumenta a temperatura, aumenta a agitação térmica das moléculas do gás e isso vai aumentar a frequência com que elas colidem contra as paredes aqui do cilindro e contra o próprio pistão, elevando a altura do pistão, resultando no aumento do volume. Então, você tem aqui o efeito da temperatura sobre o volume do gás. Digamos que essa medida tenha sido realizada experimentalmente a partir de menos 160 graus aproximadamente, até mais 300 graus. Então essa reta aqui em vermelho seriam os dados experimentais. Você poderia extrapolar para volume zero. Então você extrapolando aqui essa parte pontilhada da reta já é uma extrapolação. Para você extrapolar para volume zero, que é o eixo Y aqui, volume igual a zero. Quando você extrapola para volume igual a zero, vai bater aqui nesta temperatura, que é 273,15 graus Celsius negativo. Temperatura negativa. Isso independente da natureza do gás. Então, é como se fosse uma constante, digamos, da natureza. Agora, se você fizesse ensaio com o mesmo tipo de gás, mas com pressões diferentes, as inclinações aqui das retas, onde você tem a variação do volume com a temperatura, serão diferentes de acordo com a pressão. Porém, quando você faz a extrapolação dessas retas para volume zero, então aqui ó, o eixo Y0, né, volume igual a zero, sempre está caindo aqui no menos 273,15 graus Celsius. Então agora a gente tem a escala de temperatura para o gás ideal. É assim que o livro, por exemplo, do Castellan, de Físico-Química, trata. Então nós vamos criar aqui uma nova escala, temperatura, escala Kelvin, vai ser igual a temperatura na escala graus Celsius mais 273,15. Então aqui você, já adiantando, nesses cálculos físico-químicos, sempre nós temos que converter a temperatura da escala Celsius para a escala Kelvin. Se você pegar esse conjunto de resultados aqui, em que nós temos volume em função da temperatura na escala graus Celsius
e mudar aqui o eixo do x, acrescentando 273,15, nós estaremos aí com o gráfico agora partindo da origem, a reta partindo da origem. Obviamente essa região aqui, em temperaturas mais baixas, não foram realizados experimentos, porque, digamos, seja bastante complicado do ponto de vista experimental você se aproximar do menos 273,15, que seria o zero absoluto, que até onde eu sei, essa seria a temperatura mais baixa alcançável. Bom, o que nós temos aqui, enfim, é que o volume é diretamente proporcional à temperatura. Então, você poderia dizer que volume sobre temperatura vai ser igual a constante, que depende do número de mols e da pressão. O ensaio foi realizado sob condições de pressão constante. Repare que temperatura baixa, esse volume pequeno, temperatura alta, esse volume maior, mas o pezinho aqui é o mesmo do início ao fim. O que mais que nós temos aqui? Será que tem algum exercício sobre esse tema aqui? Vamos procurar aqui. Parece que temos. Então, uma amostra de gás hidrogênio sob 760 milímetros de mercúrio a uma temperatura de 20 graus Celsius é aquecida a 300 graus em um recipiente de volume constante. Qual a pressão final? Bom, aqui na verdade trata de outro efeito, efeito da pressão. Vamos fazer isso aqui mais tarde. Deixa eu ver aqui, um tanque rígido, aqui também o efeito da pressão. Então vamos procurar aqui o efeito da pressão. Agora sim, então aqui seria o que se convencionou chamar de lei de Gay-Lussac. Então agora imagina que você tem o mesmo volume e varia a temperatura e observa o que acontece com a pressão. É como você pegar, por exemplo, um automóvel pela manhã, você mede a pressão do ar dentro de um pneu. Depois você roda bastante com o automóvel, no asfalto quente, supondo que o volume do pneu não se altere, e aí você vai medir a pressão, você vai perceber que a pressão aumentou. Então aqui, para manter a pressão, para aumentar a pressão e manter o volume constante, foram adicionando pezinhos cada vez maiores. À medida que a temperatura aumenta, a pressão aumenta. Então a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Em outras palavras, pressão sobre temperatura vai ser igual a uma constante que depende agora do volume e do número de mols. Juntando a lei de Charles, Gay-Lussac e Boyle, você vai ter a equação que eu acho que é a equação geral dos gases, se não me engano, P1V1 sobre T1 igual P2V2 sobre T2. A gente vai aprender como usa esta equação daqui a pouco, né? Vamos fazer algum exercíciozinho aqui, deixa eu ver. Então, olha, um tanque rígido, se é rígido, acho que o volume não varia, né? É usado para estocar oxigênio na parte externa de um edifício. A pressão no interior do tanque é de 20 atmosferas às 6 da manhã, quando a temperatura é 10 graus. Lembra, você precisa converter a temperatura em Kelvin, para Kelvin, né? Então, você tem temperatura na escala Kelvin igual temperatura na escala graus Celsius mais 273,15. Então, 10 graus Celsius, quantos Kelvin? 283,15. Então, você tem aqui uma pressão inicial de... Essa coisa aqui sempre aparece para me perturbar e eu não sei direito como eliminar isso aqui. Então, pressão inicial 20 atmosferas, 20 atm. Temperatura inicial 10 graus Celsius, ou seja, 283,15 Kelvin. Temperatura final
temperatura final. 30 mais 273,15, 303,15 Kelvin. Ele quer saber a pressão final. Você pode pensar aqui na equação geral dos gases, P1, ou equação combinada dos gases, acho que isso recebe esse nome também, sobre T1 igual P2, V2 sobre T2. Então você quer a pressão final. O que não variou aí foi o volume. Então você ignora aqui o volume. Ignora o volume e você vai resolver para a pressão final. Então a pressão final vai ser pressão inicial sobre temperatura inicial. Deixa eu ver aqui. Vezes temperatura final. Então, pressão inicial 20 atmosferas. Temperatura inicial 283,15 Kelvin. Temperatura final 303,15 Kelvin. Então, simplifica aqui e vamos fazer a conta, né? Cadê minha calculadora? Deixa eu puxá-la para cá. Eu sempre gosto de ter a calculadora no padrão numérico, digamos, brasileiro, né? Vou mudar aqui, até aparecer mode, não apertar a tecla mode, até aparecer DISP. DISP, vou apertar 1, e aí vou aqui para a direita, coma, né? Pronto, então aqui tá certo, separador decimal, a vírgula. Então eu tenho aqui 20 vezes 303,15, 303,15 igual, e eu vou dividir agora pela temperatura final, que é 283,15. 283,15. Deixa eu ver aqui, faltou 5, né? E deu 21,41 atmosferas, né? 21,41 atm. Joia, né? Bom, a aula tá um pouquinho longa, né, para hoje, então eu vou terminar e aí continuamos na próxima. Então, até a próxima vídeo.